Antes de começarmos essa jornada pelas estrelas, já deixe o seu like. Siga o nosso canal e acesse nosso site ufolog.com.br para ver muito mais conteúdo sobre o universo, astronomia e mistérios cósmicos. Também estamos no YouTube, Instagram e TikTok menos. É só procurar por Ufolog para descobrir outros vídeos incríveis como este. Agora imagine um homem olhando para o céu, não apenas admirando as estrelas, mas desafiando tudo o que a humanidade acreditava sobre o cosmos. Um homem que transformou para sempre a nossa compreensão do universo. Seu nome era Edwin Hubble. Edwin Paul Hubble nasceu em 20 de novembro de 1889, em Marshfield, Missouri, nos Estados Unidos. Desde criança, ele tinha o hábito de passar horas olhando para o céu noturno, se perguntando o que havia além daquelas luzes cintilantes. Mas, curiosamente, seu primeiro sonho não era ser um astrônomo, e sim um herói. Na juventude, Hubble era um jovem atlético, brilhante e extremamente determinado. Ele se destacava tanto nos estudos quanto nos esportes, especialmente no basquete, que estava apenas começando a se popularizar na época. Quando ganhou uma bolsa de estudos para a prestigiosa Universidade de Chicago, parecia que o futuro estava completamente aberto diante dele, com inúmeras possibilidades, mas Hubble era movido por algo maior do que a glória esportiva ou o sucesso convencional. Ele sentia um chamado profundo para entender os mistérios do universo. Após se formar, Hubble cruzou o Atlântico e foi para a Universidade de Oxford, na Inglaterra, onde começou a estudar direito. Essa era uma promessa que ele havia feito ao seu pai, que sonhava em ver o filho se tornar um advogado respeitável e bem-sucedido. Mas enquanto estudava as leis criadas pelos homens, a mente de Edwin viajava para muito longe, pensando nas leis cósmicas menos aquelas que regem o espaço, o tempo e a própria existência. Uma inquietação crescia dentro dele, um conflito entre o dever e a paixão. Quando seu pai faleceu, Edwin tomou a decisão que mudaria não apenas a sua vida, mas o curso da ciência. Ele abandonou o direito e voltou aos Estados Unidos para se dedicar integralmente à sua verdadeira vocação, a astronomia. Ele se matriculou novamente na Universidade de Chicago, mergulhando de cabeça nas profundezas da física e da matemática. Mal sabia ele que estava dando o primeiro passo em direção a algo monumental. No início do século XX, a astronomia estava num impasse. A grande maioria dos cientistas acreditava que toda a matéria do universo estava contida em uma única e gigantesca galáxia. A Via Láctea, mas havia uma dúvida que persistia, uma pulga atrás da orelha da comunidade científica. O que eram aquelas manchas nebulosas e difusas que os telescópios mostravam espalhadas pelo céu? Seriam apenas nuvens de gás e poeira dentro da nossa galáxia, como muitos pensavam? Ou seriam outros mundos inteiros, outros universos e ilhas flutuando na vastidão do espaço? Em 1919, a carreira de Hubble deu um salto gigantesco. Ele foi contratado pelo Observatório do Monte Wilson, na Califórnia, que na época abrigava o telescópio mais poderoso do mundo, com um espelho de 100 polegadas de diâmetro. Era a janela mais clara que a humanidade já tivera para o universo. E foi lá, nas madrugadas frias e silenciosas, que Hubble fez a descoberta que mudaria a história para sempre. Usando uma série de placas fotográficas e fazendo observações detalhadas da chamada nebulosa de Andrômeda, Hubble percebeu algo absolutamente extraordinário. No meio daquelas nuvens de poeira cósmica, ele identificou estrelas variáveis, conhecidas como cefeidas. Essas estrelas são como faróis cósmicos. Elas pulsam em brilho de uma maneira muito regular e previsível, o que permite aos astrônomos calcular sua distância com grande precisão. Com esses dados em mãos, ele fez os cálculos, e o resultado foi chocante. Andrômeda estava a uma distância muito, mas muito maior do que os limites conhecidos da Via Láctea. Aquilo não era uma nuvem de gás dentro da nossa casa cósmica, era outra galáxia inteira, outro universo de estrelas, com bilhões de sóis, separado da nossa por milhões de anos-luz de escuridão. Naquela noite, com seus cálculos e observações, Edwin Hubble, sozinho no topo de uma montanha, expandiu o universo conhecido. Mas ele não parou por aí. Com essa revelação em mente, Hubble começou a estudar dezenas de outras galáxias e percebeu um padrão curioso. Ao analisar a luz que vinha delas, ele notou que a maioria apresentava um desvio para o vermelho. Na física, isso é um sinal claro de que o objeto está se afastando de nós.
E o padrão era consistente. Quanto mais distante a galáxia, mais rápido ela parecia fugir. Em 1929, ele formulou o que hoje chamamos de Lei de Hubble, a ideia de que o universo não é estático, mas está em constante expansão. Essa descoberta abalou as estruturas da ciência. A noção de um universo fixo e imutável, defendida por muitos, incluindo o próprio Albert Einstein, foi por água abaixo. Quando Hubble apresentou suas evidências, o próprio Einstein ficou tão impressionado que admitiu publicamente ter cometido o maior erro de sua vida ao insistir em um universo estático em suas equações. Hubble, com seu trabalho silencioso e metódico, havia aberto o caminho para a ideia mais grandiosa de todas, a de que o universo teve um começo, um evento primordial que hoje conhecemos como o Big Bang. Se você chegou até aqui, já percebeu o quanto essa história é fascinante, então aproveita e curte o vídeo. Se inscreve no canal e entra no ufologiur.com.br para conhecer nossos outros conteúdos sobre o espaço, mistérios e descobertas científicas. E claro, nos siga no Instagram, TikTok e YouTube. Em todas as redes somos @ufolog.id. Agora vamos voltar à jornada cósmica de Edwin Hubble. Apesar de suas descobertas revolucionárias, Hubble era um homem extremamente reservado. Ele não buscava fama, mas a verdade. Com o tempo, no entanto, sua figura se tornou lendária, menos uma espécie de explorador das estrelas, comparável a Colombo ou Magalhães, mas navegando em um oceano cósmico de proporções inimagináveis. Durante a Segunda Guerra Mundial, Hubble deixou temporariamente o telescópio e serviu ao seu país, organizando pesquisas em balística para o exército. Mas quando voltou Monte Wilson após a guerra, algo nele parecia ter mudado. Ele estava mais reflexivo, mais consciente da dimensão e das implicações filosóficas do que havia revelado ao mundo. Ele passou seus últimos anos tentando compreender o que o universo estava tentando nos dizer. Será que ele teve um começo? Terá um fim? Essas perguntas, que ele ajudou a formular, ainda ecoam nas mentes dos cientistas até hoje. Edwin Hubble faleceu em 1953, aos 63 anos, sem nunca ter recebido o prêmio Nobel. Na época, a astronomia ainda não era considerada uma ciência física elegível para premiação. Uma injustiça que só foi corrigida anos depois, mas seu nome jamais seria esquecido. Décadas mais tarde, a NASA batizou com seu nome o telescópio mais importante da história da humanidade, o Telescópio Espacial Hubble, lançado em 1990, livre da distorção da atmosfera terrestre. Este observatório orbital nos deu visões do universo que Edwin só poderia ter sonhado. Vimos além das fronteiras do tempo menos nebulosas onde nascem estrelas, galáxias distantes colidindo e imagens do universo primordial. Cada foto, cada descoberta, cada nova teoria que expande nosso conhecimento. Tudo remonta àquele homem que olhou para o céu e se recusou a acreditar que o universo terminava onde nossos olhos não podiam mais ver. Hoje, quando olhamos para as imagens espetaculares do cosmos, vemos não apenas o brilho de bilhões de estrelas, mas também o legado indestrutível de Edwin Hubble. Ele nos mostrou que o universo é dinâmico, vivo, em constante movimento e, acima de tudo, ele nos ensinou que o conhecimento humano não tem limites, desde que tenhamos a coragem de olhar para o desconhecido e fazer as perguntas certas. Hubble não descobriu apenas galáxias, ele nos deu a noção do infinito e nos lembrou de que talvez sejamos apenas uma pequena parte de algo muito, muito maior, menos algo que continua se expandindo lá fora. E também dentro de nós. Se você gostou dessa história inspiradora sobre Edwin Hubble, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e siga o canal para mais histórias sobre o universo, ciência e os grandes mistérios cósmicos. Visite ufologiur.com.br para ler artigos, ver mais vídeos e mergulhar ainda mais fundo no desconhecido. E não se esqueça de acompanhar a gente no YouTube, Instagram e TikTok, sempre como @ufolog. Obrigado por assistir, porque o universo é vasto demais para ser explorado sozinho.